fuder, né? Pô, vai se fuder. Vamos lá? Romeu, a Rádio Nacional, nós sabemos que foi um celeiro de artistas, né? Sim. Mas como é que você explica que tantos artistas da Rádio Nacional, que foram importantes naquela época, ficaram totalmente esquecidos e hoje são desconhecidos do grande público? Então, a Rádio Nacional foi o grande celeiro de cantores e cantoras brasileiros, de radioatrizes, radioatores, né? E quando se fala de Rádio Nacional, as pessoas costumam falar Emilinha Borba e Marlene, que são maravilhosas, foram maravilhosas. Emilinha Borba foi a maior popularidade do rádio brasileiro até hoje. Não surgiu nenhuma cantora que superasse a popularidade da Emilinha Borba. Mas existiram outras estrelas dentro da Rádio Nacional que na época áurea da rádio, né, fizeram um grande sucesso dentro da programação da Rádio Nacional. Heleninha Costa, Neuza Maria, Violeta Cavalcante, Olivinha Carvalho, Rogéria. Rogéria é um nome que tem que ser lembrado. Pouca gente sabe que existia uma cantora na Rádio Nacional nos anos 50 com uma popularidade enorme, tanto que até hoje ela é conhecida como a princesinha do rádio. Por quê? Porque em todo concurso de rainha do rádio, ela sempre pegou o segundo lugar, dada a popularidade dela. Então, o segundo lugar é da princesa, né? E ela é chamada até hoje da princesinha do rádio. Ela era campeã de cartas, né? A Emilinha Borba superava, em segundo lugar, Rogéria, que mais recebia a carta dos fãs, né? E essas cantoras ficaram totalmente esquecidas com o tempo, né? Elas não prosseguiram a carreira. Algumas abandonaram porque casaram, outras abandonaram porque não fizeram mais sucesso, mas teve uma época que elas eram grandes estrelas também dentro da Rádio Nacional. Esses nomes que eu citei, Neuza Maria ganhou o prêmio de melhor cantora do ano em 56. Heleninha Costa era a cantora preferida de Ari Barroso, foi a criadora do samba exaltação no Brasil. Violeta Cavalcante cantava músicas falando da Bahia, era uma sambista maravilhosa, né? Ficou depois quase 30 anos afastada, porque casou, o marido não queria que ela cantasse mais, e ela retornou pelas mãos do Paulinho da Viola para o grupo As Cantoras do Rádio e, com maior sucesso, ficou mais 20 anos fazendo sucesso. Então, esses nomes têm que ser falados sim, porque não se pode dizer só de Emilinha, Bob e Marlene e a Rádio Nacional sobreviveu. Elas eram maravilhosas, como continuam sendo cultuadas e admiradas até hoje. Mas tem nomes na Rádio Nacional que precisam ser falados. Nora Ney, Ademir de Fonseca, mesmo Ângela Maria, foram grandes estrelas da Rádio Nacional. Romeu, o que era para o artista, na época, ser contratado e estar na Rádio Nacional? O artista na época, ser contratado, estar participando da Rádio Nacional, era mais ou menos, vou fazer uma comparação para que os mais novos, as pessoas de hoje entendam. Um ator trabalhar na Rede Globo. Um ator fazer a novela das 8 na Rede Globo. É o status maior para um ator, né? Que quer fazer televisão, é estar na Rede Globo. Existem outras televisões no Brasil que fazem novela, e muito bem feitas também. Mas, igual a Rede Globo, vamos falar a verdade, não existe. A Rede Globo faz novela com perfeição. Todo ator quer estar na Rede Globo. Como todo cantor na época queria ser contratado da Rádio Nacional. Existia a Tupi, existia a Mairink Veiga, existiam outras rádios no Brasil, mas os grandes programas de auditório, de televisão, as grandes novelas, né? A gente tem que falar também das radionovelas da Rádio Nacional, né? Tinha nomes como Isis de Oliveira, Ismênia dos Santos, Nilza Magrassi, a grande Daisy Lúcide, que está aí até hoje fazendo novela hoje na Rede Globo, e tem um programa chamado Alô Daisy. Há 40 anos ela está, até hoje ela faz esse programa na Rádio Nacional. Tem um radioator que depois de algum tempo passou a ser diretor da Rádio Nacional. E pasme, ele está até hoje como diretor, é o Gerdaldo Santos, que é um grande nome do rádio e um grande nome que ficou no rádio, não foi para a televisão. Ele se dedicou ao rádio do Brasil, brasileiro, e está até hoje.
fazendo sucesso, organizando, administrando e dirigindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que hoje não é mais a potência que era antigamente, claro, mas continua nativa, com programas, com programação maravilhosa. A Rádio Nacional tinha programação de manhã até a noite, com programas ao vivo, com cantores cantando ao vivo. Ela chegou a ter 5 orquestras contratadas, orquestra com 40, 50 pessoas. Elas tinham 5 maestros: Radamés Inátali, Hércole Vareto, o Ciro Pereira. Os grandes maestros participaram das orquestras da Rádio Nacional. Então, esse era o grande valor, esse era o grande intuito dos artistas da época, participar dessa magia, dessa coisa mágica. A Rádio Nacional era uma coisa mágica, onde todo mundo ouvia. Não existia televisão, né, gente? Então, as pessoas ouviam a voz da cantora, a voz do cantor, e imaginavam, não sabiam se eram loiras, morenas, altas, baixas, gordas ou magras. Gostavam, se apaixonavam pela voz, como dos radioatores, né, da época. Se apaixonavam pela voz da radioatriz. Depois, com o advento das chanchadas da Atlântida, foram que as pessoas começaram a conhecer pessoalmente os seus ídolos. Visualmente, né? Eles começaram a convidar os grandes cartazes da Atlântida, da Rádio Nacional, como Emilinha, Marlene, Nora Ney, Ângela Maria, Linda e Dircinha. Eles eram habituês das chanchadas da Atlântida. Aí começaram a ver, nossa, a Emilinha é morena, a Marlene é mais loira, fulana é alta, fulana é baixa. Começaram a conhecer os seus ídolos. Então a importância da Rádio Nacional nesse sentido foi de um valor inestimável, né? Você acha, Romeu, na sua opinião, que a televisão foi um fator decisivo para a queda da rádio? Com certeza, porque poucas migraram para a televisão, poucas foram convidadas a ir para a televisão. Continuaram fazendo shows, diminuindo shows, continuaram se apresentando, diminuindo os convites. Por quê? Porque as que foram para a televisão, cantores e cantoras, foram poucos que foram para a televisão. Os radioatores, sim, foram para a televisão fazer esquetes, programas humorísticos, Nancy Vanderlei, Sônia Mamed, Zezé Macedo, Zé Trindade, Washington Botelho, todos eles eram ídolos do Apolo Correia, eram ídolos da Rádio Nacional. O pai da Glória Pires. Antônio Carlos, que é o pai da Glória Pires, era um grande radioator, foi para a televisão como comediante e participou anos da Globo, como a Escolinha do Professor Raimundo e outros programas de Balança Mas Não Cai. Paulo Gracindo e Brandão Filho eram radioatores da Rádio Nacional. Aí, quando o advento da televisão, foram convidados para fazer um quadro dentro do programa Balança Mas Não Cai, que eles já faziam na rádio esse programa. Tinha um programa na Rádio Nacional que chamava Balança Mas Não Cai, era um programa humorístico. Foi levado para a televisão, que era a história de moradores de um edifício. E o Paulo Gracindo e o Brandão Filho imortalizaram o primo rico e o primo pobre, que foi um sucesso, né, dentro da televisão. E o o Paulo Gracindo faleceu antes, o Brandão Filho continuou aqui, e sempre enaltecendo esses personagens que foram os grandes carro-chefe dos dois atores, né? O primo rico e o primo pobre. Levaram para a televisão com o maior sucesso. Então, a televisão, sim, foi responsável por essa queda de popularidade, queda porque na Rádio Nacional elas cantavam provavelmente todo dia, tinha a escalação, né? Elas cantavam ou no programa do Paulo Gracindo, ou no programa do Manuel Barcelos, ou no programa do César de Alencar. A Emilinha Borba tinha um programa próprio que chamava A Felicidade Bate à Sua Porta, aos domingos à noite, ao vivo, que eles sorteavam uma rua, e iam com um caminhão, com a equipe toda, na porta daquela casa onde foi sorteada, levavam prêmios, né? Prêmios humildes, era um jogo de panelas, ou um jogo de pireques, e a Emilinha, no alto do caminhão, cantava ao vivo, então parava o Brasil. Todo mundo saía para as ruas para ver a Emilinha Borba chegando às 9 horas da noite de um domingo na sua rua onde você morava. Então, não tinha televisão. Ninguém estava vendo na época Faustão nem Fantástico, porque não existia. Estavam ouvindo rádio, sabendo que a Emilinha ia parar um caminhão na porta da sua casa, todo mundo ia para a rua. Então aquilo virou uma comoção, virou uma popularidade enorme, né? E todo mundo ia para a rua assistir Emilinha Borba cantando ao vivo, às 9 horas da noite,
no programa Paulo Gracindo, A Felicidade Bate à Sua Porta. O Drummond uma vez escreveu, né, que talvez foi o único momento que a felicidade bateu a porta do Brasil. Exatamente. Isso aí é uma frase do Carlos Drummond de Andrade dizendo que o Brasil foi feliz um dia, quando a felicidade bateu à sua porta, através do programa da Emilinha Borba. Você vê a popularidade e a importância que essa cantora teve dentro do cenário artístico brasileiro. Né? Hoje, as cantoras têm uma popularidade, cantam, fazem show, ganham muito dinheiro. Naquela época não existia isso, né? Mas não tinha essa popularidade, dessa facilidade de entrar nos lares das pessoas através do... Hoje em dia, as pessoas precisam sentar, olhar para a televisão e apreciar um programa. Naquele tempo não. Elas estavam costurando, ou cozinhando, ou pintando, ou lavando roupa, ouvindo a Rádio Nacional e outras rádios também, mas a Rádio Nacional era líder de audiência na época. Nós tínhamos também outros programas, né? Eu acho que também muito importantes na Nacional, como 1 Milhão de Melodias, Gente que Brilha, com o Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto era um médico, né? Que enveredou para esse lado do rádio, fez um nome dentro da Rádio Nacional como locutor, né? E tinha esse programa, Gente que Brilha, onde as cantoras e os cantores eram escalados para ir cantar ao vivo. E tem uma coisa muito interessante, as cantoras principalmente, elas iam para a rádio vestidos longos, rebordados, cabelos impecavelmente penteados, joias, anéis, pulseiras, colares, joias mesmo, para cantar na Rádio Nacional. Pasmem, era um programa de rádio, ninguém estava vendo, mas elas tinham esse cuidado chegou ao ponto de uma vez duas cantoras da rádio, que era a Marli Sorel e a Ademilde Fonseca, elas chegaram coincidentemente com um vestido igual. Elas compraram numa loja um vestido idêntico. Morreram de rir e tudo, mas o que aconteceu? Uma das duas, que eu não sei qual foi para casa trocar de roupa para voltar e fazer o programa. Era um programa de rádio, elas não precisavam ter feito isso, mas elas tinham essa vaidade, elas tinham esse cuidado em se apresentar. Né? Romeu, o que você acha que significou a Rádio Nacional para a cultura brasileira? Eu acho que significou para a cultura brasileira, a Rádio Nacional significou muito, por alguns fatores. Pelo fato de levar cultura para as pessoas, música, radionovela, também é cultura, né? As pessoas gostavam os grandes autores, Amaral Gurgel, os grandes autores escreviam. O Dias Gomes chegou a escrever para a Rádio Nacional, mesmo a Janete Claire era uma radioatriz e já começava a escrever algumas coisas, né? Depois virou a grande escritora de novelas da Rede Globo. Mas na Rádio Nacional ela já escrevia alguma coisa. Então, todos os grandes escritores, imagina, Amaral Gurgel escrever novela, Edmundo Lopes escrever novelas para a Rádio Nacional, era um status, né? Então, através desse status que o autor tinha, levava cultura para as pessoas. Então, essa é a importância da rádio naquela época, porque não tinha cinema, era pouco, televisão não existia, né? Então as pessoas se ligavam muito no rádio, nos programas de auditório. As informações, o Repórter Écio começou na Rádio Nacional. Então, quem soube que Carmen Miranda havia morrido lá nos Estados Unidos, dia 5 de agosto de 55, foi o Elon Domingos, que era o Repórter Écio, que deu essa notícia. Então, em primeira mão, todo mundo que estava ligado na rádio ficou sabendo. Se não, só daqui a alguns dias, que ia sair no jornal, que ia sair na revista, que a Carmen tinha morrido ali. Não, o rádio é tão rápido quanto a luz. Morreu uma pessoa agora, daqui 5 minutos já está falando no rádio. A televisão precisa se preparar uma matéria para o programa da noite, do jornal, noticiar a morte ou o acidente de algum cantor, de alguma cantora. No rádio não, é imediato. Então essa importância teve, né? Essa importância do imediatismo, né? Da notícia, né? Principalmente da notícia, né? Os repórteres da Rádio Nacional, que faziam programas de notícia, eles eram os grandes ídolos, porque eles eram conhecidos pela voz. O Elon Domingues, que se notabilizou como o Repórter Écio, mesmo o Murilo Neri,
depois foi para a televisão, mesmo outros, né, que se notabilizaram e se perpetuaram o nome através da Rádio Nacional. Então essa é a importância maior da rádio, é essa. Hoje, qual a mensagem que você manda pelos 80 anos da Rádio Nacional? Eu fico muito emocionado, viu, Dimas, de falar sobre a Rádio Nacional e falar desses 80 anos, né? A Rádio Nacional foi inaugurada em 1936, então ela está comemorando gloriosos 80 anos. Da década de 40 até o primeiro diretor da Rádio Nacional foi o Celso Guimarães, que depois virou um radioator. Ele que inaugurou a Rádio Nacional, ele junto com Ismênia dos Santos, com Floriano Faisal, com Isis de Oliveira, com Heber de Bosco, Yara Salles, da Martini Babo, que tinham programas próprios, né, que eram até considerados, chamados o trio de osso, porque eram 3 figuras magrinhas, né, a Yara Salles, o da Martini Babo e o Heber de Bosco. Então eu fico emocionado quando eu falo da Rádio Nacional, porque eu sou dessa geração, né, Dimas? Eu vivi a Rádio Nacional. Eu era pequeno, eu era criança, e minha mãe já colocava o rádio, sintonizava. Nós tínhamos um rádio em casa, um rádio velho, que por uma mágica, um milagre, talvez, para me favorecer aquele menino que gostava tanto, sintonizava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Às vezes uma rádio daqui a gente não conseguia, e a gente conseguia sintonizar do Rio de Janeiro. Então eu, como vivi tudo isso, fui fã de... Eu tenho ídolos dentro da Rádio Nacional, né? A Zezé Gonzaga, que era uma cantora da Rádio Nacional maravilhosa, por haver ser minha amiga. Ela morreu agora, recentemente, em 2009. Minha amiga, eu frequentava a casa dela. Heleninha Costa, cheguei a frequentar a casa dela. Também era um ídolo que eu tinha. Rogéria, Neuza Maria. Essas cantoras que eu brinco dizendo que são as menos votadas. Menos votadas numa brincadeira. Eram maravilhosas. Sabe, eram maravilhosas, viveram grandes momentos dentro da Rádio Nacional. Então, quando eu falo dos 80 anos, eu só tenho que desejar parabéns, desejar vida longa ainda para a Rádio Nacional, embora hoje tenha um outro critério de programação, não existem mais programas de auditório, os programas não são mais ao vivo. Tem a tecnologia que favoreceu em algumas coisas, e em outras perdeu aquela magia do passado. Então eu só tenho que desejar felicidade para quem está ainda conduzindo, né? Na pessoa do Geraldo Santos, que está lá inteiro, com 87 anos, conduzindo uma rádio que foi um marco brasileiro e que hoje ainda para os cariocas é um orgulho, né? Aquele prédio da noite da Praça Mauá está lá ainda. Quem passa por ali, é impossível quem viveu aquela magia, aquele tempo, não se emocionar olhando para o prédio que foi a Rádio Nacional. No 21º andar, eram 600 lugares de um auditório. Imagina a importância. Os outros 2 andares de cima eram refeitórios, restaurantes, salas de espera. Por quê? Porque as cantoras, os cantores que eram escalados para fazer os programas, eles iam para lá às 9 horas da manhã. Iam cantar às 3 da tarde, outro ia cantar meio-dia, outro ia cantar às 9 da noite, já ficavam lá, tinha refeitório, tinha os amigos, ficavam jogando carta, ficavam conversando. Então, era um grande marco. Se eu sinto saudade, você imagina essas cantoras que ainda estão vivas, que participaram disso tudo, o que não devem sentir. É isso aí. Ótimo. Viva a Rádio Nacional!